Olá, seja bem-vindo à nossa série de vídeos sobre o poder de falar em público. Que bom que você está aqui comigo. Eu sou Valéria Guiar, especialista em comunicação de alta performance, e nesta série de vídeos você está conhecendo os principais segredos, os principais passos para você alcançar o poder de se comunicar com eficácia para conseguir atingir os seus objetivos, as suas metas. No episódio de hoje você vai saber quais são os grandes erros que você está cometendo que tem impedido você de chegar lá, alcançar o G8, que é o grupo dos 8% que tem o poder de se comunicar plenamente para atingir os seus objetivos. Neste vídeo de hoje, eu tenho certeza você vai se identificar. Eu tenho certeza que você vai se reconhecer nele. Você vai falar, Valéria, parece que você está falando de mim. Aposto com você. Me diga no final do vídeo se eu estou certa ou estou errada. Olha, vou falar para vocês uma história sobre o Gabriel. É um nome fictício de um amigo que eu conheci quando eu era mais jovem. O Gabriel, todas as vezes que ele precisava falar em público, até na frente dos amigos, na frente da... Bastava ter um grupo de pessoas olhando para ele, bastava ele se sentir observado por um grupo de pessoas que ele começava a ficar trêmulo. Se ele estivesse segurando um papel para fazer uma leitura ou falar alguma coisa, dava para ver o papel tremer. As pernas do Gabriel ficavam bambas. Ele ficava branco, o corpo assim branco e suando frio, as mãos úmidas, mas o rosto vermelho, vermelho de vergonha, de timidez. O coração do Gabriel disparava, uma taquicardia. Tudo porque ele ficava nervoso diante daquela possibilidade de ter que falar em público e ser observado pelas pessoas. Aquilo incomodava muito o Gabriel. Aquilo fazia ele se sentir frustrado. Ele se sentia amargurado. O Gabriel sofria por isso, porque ele tinha vontade de se comunicar, de se expressar, mas quando ele ia falar, ele ficava até gago. Ele começava a gaguejar. Tamanho era o nervosismo, a ansiedade, o medo que ele ficava de falar em público. Até que eu comecei a falar, Gabriel, nós tínhamos um grupo, nós nos reuníamos para discutir alguns assuntos, era um grupo de jovens, e eu comecei a falar, hoje você que vai fazer essa leitura. E ele ficava branco, mas logo eu. Falei, sim, você. Eu percebia que ele queria, mas ele tinha medo. E ele queria fugir, eu falei, confia em mim. Valéria, mas eu vou gaguejar, eu não vou conseguir. Confia em mim. E ele começava a fazer as leituras e realmente ele gaguejava, ele ficava nervoso, mas os amigos, os colegas todos apoiavam. E quando ele terminava, todos aplaudiam, é isso aí, parabéns, você conseguiu. E aquilo, conforme ele foi repetindo, foi fazendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele foi criando coragem, ele foi superando o medo dele. Não é que o medo tenha desaparecido de uma hora para outra. O Gabriel conseguiu fazer o que ele tinha vontade, falar na frente dos amigos, fazer uma leitura em voz alta. Aquilo que antes provocava um pavor nele, um medo desesperador de fracassar, de ser julgado, de passar vergonha, de se sentir incompetente, dos amigos ficarem olhando para ele e ridicularizarem ele, ou do que ele falar parecer ser ridículo. Aquele medo deixou de existir para ele. Ele ficava um pouco ansioso, sim, mas nada que pudesse impedi-lo de falar. Ele contou, primeiro, ele teve coragem. Segundo, ele contou com o apoio dos colegas que incentivaram. Ele viu que o público, seja ele qual for, não está ali para torcer pelo fracasso dele. Muito pelo contrário, as pessoas quando estão diante de nós, elas querem nos ouvir, não tem ninguém torcendo, tomara que ele erre. Não, e nós temos, faço um desafio com você. Tenta imaginar, quando você tenta visualizar qual seria a imagem sua falando em público, eu tenho certeza que você imagina as pessoas te olhando como se elas fossem assim, pessoas malvadas, estou torcendo para fracassar. Não, a maioria das pessoas está torcendo por você. Elas nem fazem ideia que você está com medo. A única coisa que elas querem é ouvir uma mensagem que você tem para passar. E o Gabriel conseguiu aos poucos superar. E depois de algum tempo, ele ficou tão seguro e autoconfiante que ele se transformou em advogado. E ele começou a falar em público com muita facilidade. Tudo porque ele teve uma oportunidade. Eu fico muito feliz de ter sido eu a pessoa que incentivou o Gabriel. O Gabriel é um nome fictício de um amigo para eu não colocar no exposto. Mas o que eu quero te dizer, se você também sente esses mesmos sintomas do Gabriel, fica aqui comigo.
Preste atenção nesse vídeo em tudo que eu vou falar aqui, até o final, porque eu tenho certeza que vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Gabriel. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo diferente da forma como você entrou. Eu vou mostrar para você quais são os principais erros que você comete, e isso tem impedido você de conseguir alcançar o poder de se comunicar. Ah, Valéria, eu não quero poder. O que é poder para você? Poder é ter a capacidade por sua conta, sem depender de ninguém, graças às suas habilidades e capacidades e recursos, de atingir os seus objetivos. Isto é poder. Tem pessoas que, para elas terem poder, elas precisam ocupar cargos. Tem pessoas que, para se sentirem poderosas, elas precisam ganhar muito dinheiro. Tudo bem, tudo certo, cada um tem sua noção de poder. Seja qual for a sua noção de poder, independente de qual seja ela, o que eu quero te dizer é que você pode conquistar o poder de se expressar plenamente para atingir o seu objetivo. Seu objetivo pode ser simples. O meu objetivo é muito simples, Valéria. Eu só quero poder me comunicar no meu ambiente de trabalho para eu poder crescer, ser promovido, ser valorizado. Eu só quero me comunicar o suficiente para ter bons relacionamentos profissionais, para ter bom relacionamento familiar em sociedade. O poder que eu quero é de ter uma vida normal e não uma vida limitada, porque o medo de falar em público te coloca refém. Você deixa de alcançar os seus objetivos porque você parece que está acorrentado. Não é assim que você sente? É um medo pavoroso. Existem pesquisas que foram feitas já internacionalmente falando que provaram que existem ambientes propícios para o medo. E foram eleitos os principais ambientes que causam medo nas pessoas, as principais circunstâncias. Uma delas é quando você está totalmente solitário num lugar deserto, quando você está no escuro, quando você está diante de uma situação perigosa e quando você está diante de um público e você precisa falar para ele, está sendo observado. É natural. Se você sente isso, preste atenção no que eu vou te dizer. É normal você sentir esse medo. Isso é próprio do ser humano. A diferença é que algumas pessoas conseguem ter gestão e poder sobre este medo. E outras são reféns desse medo. A partir do momento que você descobre como você pode controlar esse medo, que é natural do ser humano, você passa a ter poder sobre ele. E ao ter poder sobre ele, você passa a ter poder de se comunicar como você bem entender, de se expressar para qualquer tipo de público, grande ou pequeno. Basta você superar o seu medo, administrá-lo, ter poder sobre ele, porque medo você vai sentir sempre. Te engana quem diz que você nunca mais vai ter medo na vida. Isso é próprio do ser humano. O que você vai ter é controle sobre o seu medo. Você vai ter a capacidade de dizer, este medo não é real, logo ele não me serve nesse momento, logo eu vou transformar essa excitação que eu estou sentindo só numa dosezinha, num temperinho, para eu fazer com que essa oportunidade seja muito boa. E não para eu sair fragilizado, para eu sair envergonhado, para eu sair diminuído, para eu sair com sensação de fracasso, de incompetência. Eu quero que você saia desse vídeo diferente de como entrou. Então presta muita atenção que eu vou mostrar agora sete erros que você comete e que te impedem de vencer o teu medo de falar em público. Vamos então ao primeiro erro que você comete. O primeiro erro que você comete é o seguinte: ah, Valéria, eu vou empurrar com a barriga. Pode ser que um dia se resolva, pode ser que um dia melhore. Vamos ver, deixa a vida me levar. Você vai deixando a vida te levar. Quando você vai ver, você afundou naquele tsunami que não tem mais saída. Sabe uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, crescendo? Quando ela fica imensa, ela volta e sai te atropelando e aí você não consegue mais ter poder sobre ela. Quando você tem noção que você tem medo de falar em público, você tem que imediatamente cortar o mal pela raiz. Porque quanto mais esse medo cresce, quanto mais tempo passa, mais ele se transforma numa bola de neve e maior e mais pesado fica e mais difícil é. Ah, Valéria, já tenho tantos anos, já tenho mais de 30, mais de 40. Opa, não tem problema nenhum, nunca é tarde. Eu só te digo, não espere mais, não empurre com a barriga. Sabe por quê? 60% da população mundial, de acordo com as pesquisas, tem medo de falar em público. É muita gente, é muito mais do que o dobro da metade, do dobro da população mundial. A população tem o quê? Mais de 7 bilhões de pessoas? Nem sei como nós estamos. O número
número de pessoas que têm medo de falar em público é metade da população do planeta. Sabe o que significa? 3 em cada 4 pessoas no mundo têm medo de falar em público. E sabe o que é interessante? São homens e são mulheres, mas a maioria é de mulheres. E não é à toa que a gente vê que as mulheres têm uma desvantagem no mercado de trabalho ainda, por incrível que pareça, em relação aos homens. Os homens assumem mais cargos de poder, os homens têm salários maiores do que as mulheres. As mulheres, elas até falam mais, nós falamos mais, mas nós falamos no conforto ali, na segurança do ambiente que a gente sente familiarizado. Mas quando é para falar em público, nós temos mais medo. E a gente acaba em desvantagem. E sabe o que é mais interessante ainda? Que os homens são as pessoas que mais buscam ajuda para superar o medo de falar em público. Olha só, as mulheres são mais atingidas, é meio a meio, mas as mulheres ainda sofrem um pouco mais. Só que os homens buscam mais ajuda. Este é o único problema no nível psicológico que os homens buscam mais ajuda do que as mulheres. Porque você sabe, né? Homem é um sacrifício para ir a psicólogo, para fazer terapia de casal. Homem não gosta. Ah, papo cabeça não é comigo, né? Assim, na maioria das vezes, falando em linhas gerais, tá, gente? Não é todo mundo, mas na maioria das vezes, pesquisas comprovam que o homem tem muita dificuldade para buscar ajuda psicológica. Mas, com relação a superar o medo de falar em público, essa é a única área da psicologia em que os homens buscam mais ajuda do que as mulheres. Coincidência ou não, os homens ocupam muito mais cargos de poder do que as mulheres. Nós ainda estamos em desvantagem. Está na hora de aumentar o nosso poder de comunicação. Está na hora de igualar nossas oportunidades. Não adianta só protestar, nós temos que nos capacitar. Então, empurrar com a barriga um problema que se arrasta há muito tempo na vida é a pior das escolhas. Nós temos várias opções na vida. A pior delas é se acomodar, empurrar com a barriga e deixar um problema que nós já diagnosticamos, nós já identificamos que nos atrapalha de crescer profissionalmente, nos atrapalha de ter bons relacionamentos na família, no trabalho, nos atrapalha de ser reconhecidos, de sermos valorizados, de sermos promovidos, de ganhar mais dinheiro, de conquistar os nossos planos. Nós já identificamos isso, mas nós empurramos com a barriga. Um dia pode ser, não é o mais importante. E vira uma bola de neve. E vira um bicho-papão. Sabe por que seu medo é cada vez mais forte? Porque nós estamos alimentando ele, você alimenta ele. Então, o primeiro erro que se comete é empurrar com a barriga. Vamos ao segundo erro que as pessoas cometem e que isso impede delas conquistarem o poder da comunicação e fazer parte do G8, que é o grupo dos 8% da população que tem o poder de se comunicar plenamente, com eficácia para atingir os seus objetivos. O segundo erro é preconceito. Preconceito eu explico para você. Esse papo de vencer medo, esse papo de falar de inconsciente, de cérebro, de desenvolvimento pessoal, isso é papo de autoajuda. Tô fora, isso é coisa de esoterismo, isso é coisa, sei lá o que as pessoas pensam. Gente, isso é ciência, é neurociência, isso é estudado pela psicologia, não tem nada a ver com papo de autoajuda. Sabe, quanto mais você tiver preconceito e desinformação, mais você se proíbe. Você não se permite vencer. As pessoas que hoje estão conquistando o poder de falar em público, conquistando seus objetivos, estão alinhadas com as habilidades mais requisitadas pelo mercado de trabalho no mundo moderno, são pessoas que não têm preconceito. Se você for olhar os grandes oradores, sabe, o Steve Jobs fazia isso, o Bill Gates, são pessoas que estudam como funciona a mente. O funcionamento do cérebro para poder utilizar os gatilhos mentais, para poder utilizar a inteligência emocional. Não tem nada a ver com papo de autoajuda, de esoterismo, não, é ciência. Então, esse preconceito atrapalha muito. E existe até uma cultura de pessoas debocharem disso, né? Papo de autoajuda é coisa de esoterismo. Não é nada disso. E quanto mais as pessoas vão debochando, ajudando a criar um preconceito na tua cabeça, mais elas vão se destacando e mais você vai ficando para trás, porque cria um preconceito. E preconceito sempre atrapalha. Se permita viver sem preconceito. Vamos lá. Terceiro erro que as pessoas cometem, e isso impede, afasta, atrapalha, atrasa elas conquistarem o poder de se comunicar com eficácia para atingir os seus objetivos. Eu não tenho dom.
Eu não nasci com esse dom. Ah, Valéria nasceu com dom, né? Você nasceu para isso. Gente, não é nada disso. Eu não nasci para isso, eu fico até magoada. Eu fico até ofendida quando diz, Valéria nasceu para isso. Ela tem dom. Caramba, eu fiz um sacrifício danado. São mais de 30 anos estudando isso. São mais de 30 anos quebrando a cara, testando, caindo, levantando, para conseguir dominar essa habilidade, conquistar esse poder de comunicar com eficácia, para alguém vir falar, ah, isso vem de berço. Nossa, o meu pai e minha mãe são muito tímidos. O meu pai, coitado, ele nem quase nem abria a boca em público. Minha mãe também. Eu não veio de berço, eu não nasci assim. Eu busquei desenvolver. Eu tinha timidez quando era pequena. Eu era uma menina reservada. Era assim que os meus vizinhos diziam, ah, Valéria é muito reservada. Então, não é dom, gente. É habilidade que se conquista estudando, treinando. Eu levei 30 anos para aprender. Você não precisa levar 30 anos. Hoje você pode aprender isso em 3 semanas. Você pode acelerar, como eu já falei em outros conteúdos. Você pode chegar ao G8, que é o grupo dos 8% que se comunicam com eficácia. Você pode chegar de foguete, se você quiser. A nave espacial pode te levar. Você pode levar em 3 semanas chegar lá. Ou você pode ir de balão, ou pode empurrar com a barriga e nunca chegar e ficar cada vez mais longe do seu sonho. Então, essa história de eu não tenho dom, tira isso da sua cabeça, porque isso não é dom. Isso é uma habilidade que você aprende, treina, conquista e pá! Você vai lá e conquista. Falar em público não é dom, é habilidade, é treino, é técnica. É 50% arte, ou seja, 50% vem de você, do seu jeito, da sua maneira de falar, do seu jeito especial de ser. E 50% você aprende a técnica. Ah, eu passo a passo, é como você aprende a dirigir, a andar de bicicleta, a tocar violão. Então, esse é um erro. Não é dom, é habilidade. Quarto erro que as pessoas cometem e atrasa elas conquistarem o poder da comunicação, de falar em público com eficácia, com autoconfiança, com segurança, para atingir os seus objetivos. Esse é um problema que é inclusive resolvido quando você dá o primeiro passo para vencer o medo. Ah, eu não vou conseguir, Valéria, isso não é para mim. Isso é típico das pessoas que têm problemas de autoconfiança. Ah, isso serve para muita gente, para mim não. Eu não vou conseguir. É problema de autoconfiança. Eu posso te garantir, todos nós temos todos os recursos que precisamos para atingir as habilidades. Nós só precisamos descobrir como se faz isso. Você não fez até hoje porque você nunca teve contato, você não teve oportunidade. As técnicas são simples. É fácil? Não, não é fácil. Fácil é diferente de simples. Por exemplo, fazer um bolo é simples, mas pode não ser fácil. Você precisa seguir a receita, não é? Dirigir é simples. Depois que você descobre, é simples, mas não é fácil. Você tem que treinar, tem que estudar. Então, o falar em público é simples. Te garanto, é muito mais simples do que você possa imaginar. Porque existem roteiros, existe passo a passo. Você segue uma receita e aí só cumprir a receita. É uma receita de bolo em que você acrescenta o seu jeito próprio de ser, da sua cara, da sua personalidade, a partir de uma receita que já existe. Então, não existe isso de eu não vou conseguir. Você pode, você consegue. Você tem que dar o primeiro passo, depois o segundo, terceiro, treina, ensaia e corre para o abraço e conquista o poder da comunicação com eficácia que te leva aos seus objetivos. Vamos agora ao quinto erro que as pessoas cometem e que atrapalha a conquista do poder da comunicação para atingir os seus objetivos. Ah, Valéria, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Isso custa, eu tenho que gastar algum dinheiro, meu dinheiro é muito contadinho. Ou seja, as pessoas gastam dinheiro trocam de celular sempre que podem, de roupas, de sapato, pizza, tudo. Mas para investir nelas mesmas, as pessoas não fazem isso. É impressionante como nós temos essa mania de investir na nossa potencialidade. É sempre supérfluo, a gente deixa sempre em último lugar. A gente não prioriza. E com isso o tempo vai passando e a gente perde controle. Imagina só, o que é você investir no seu desenvolvimento e superar um problema que te atrapalha de vencer na vida. Um problema que se você vencer, você pode ganhar muito dinheiro, muitas oportunidades, ou conseguir tudo que você sempre sonhou. O que é investir nisso diante de tudo que você pode ganhar? Eu repito muito essa história, Warren Buffett com 19 anos, ele hoje é o segundo maior bilionário do planeta. Ele falou, o curso que eu fiz mais importante da minha vida foi o de falar em público. Eu venci o meu medo e a partir dali eu pude construir minha carreira que me levou a ser bilionário.
O falar em público te abre portas que te levam onde você quer, através do seu poder de se comunicar, de se expressar com eficácia. Ah, eu não tenho dinheiro. Então as pessoas se conformam em ter uma vida medíocre. O que é medíocre? No médio, a médio, na média. Né? Você nunca vou sair do lugar, eu não nasci para isso, não é para mim. E se amaldiçoam. Se amaldiçoam. Isso não é para mim, eu nunca vou chegar lá, na minha família nunca ninguém se destacou, eu não vou conseguir, pelo amor de Deus. Não aceite a mediocridade na tua vida. Sabe, nós colhemos aquilo que plantamos. Aquilo que a gente investe, a gente recebe. Eu tenho uma história que diz assim, que uma senhora falava assim, o meu sonho é ganhar na loteria. Eu ainda vou ganhar na loteria esportiva, eu vivo rezando para isso. Já fiz até promessa. Ah, a senhora joga toda semana? Não, eu nunca jogo. Como é que você quer ganhar na loteria? Para você ganhar, você tem que jogar. Para você colher, você tem que plantar. Para você ter alguma coisa que você de uma loja, você precisa comprar. Se você quer a habilidade de falar, você precisa investir nela. E a gente, o que vai render frutos na nossa vida, o que vai render investimentos para nós, é aquilo que a gente aposta. Na vida é assim, onde nós colocamos o nosso foco, onde nós colocamos o valor, é o que a vida nos devolve. A vida devolve na mesma moeda com a qual a gente paga. Nós pagamos o preço pelas coisas que nós queremos. Se você não está conseguindo conquistar as coisas que você quer, de repente você não está pagando preço por elas. Sabe? E o que é você investir no seu desenvolvimento perto de tudo que você vai ganhar? Nós invertemos os valores da vida, repararam isso? Muitos valores estão invertidos na nossa vida. Nós gastamos com futilidades, com coisas que se acabam, pagamos um ingresso para um show, tudo é ótimo, mas na hora de pagar pelo nosso desenvolvimento, a gente, eu não posso, eu não tenho. E a gente sabe que dinheiro, não se trata de não ter dinheiro, se trata de não ter prioridade, porque na hora que a gente tem prioridade, a gente dá um jeito. Né? A gente sempre dá um jeito quando a gente quer. É uma questão de prioridade. Esse é um erro que impede as pessoas de conquistarem o seu poder de comunicação. Vamos agora ao sexto erro que as pessoas cometem e impedem, atrapalham, atrasam a conquista do poder de se comunicar plenamente para atingir os seus objetivos. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para investir nisso, eu sou muito ocupado. Mesmo na quarentena, eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Há uma frase no filme Senhor dos Anéis, daquele mago Gandalf, é o cinzento, não é? Que ele diz, tudo aquilo que nós temos que fazer é decidir o que nós vamos fazer com o tempo que nos é dado. Todos nós recebemos o tempo. O tempo é igual para todos, 24 horas. Uns têm mais tarefas ou não, mas nós é que ocupamos o nosso tempo. Naquilo, o tempo é nosso maior tesouro, é nossa maior fortuna. Onde você investe o seu tempo é aquilo que vai voltar para você como dinheiro. Aquilo que você investe é o que volta. Se você investe em poupança, vai voltar na poupança. Você não pode querer investir em ouro e ganhar na bolsa. Se você investe na bolsa, você vai ganhar na bolsa. Mas se você investe no ouro, você não vai ganhar na bolsa. Então, se você quer investir na sua qualificação, na sua habilidade de falar em público, você tem que investir nela e botar tempo nela. Você tem que dedicar um tempo. Tempo é questão de prioridade. E naquilo que você investe o seu tempo, você tem retorno naquilo. Pensa, o que é prioridade hoje para você? O que é dedicar um tempinho provisoriamente? Eu te garanto, com 3 semanas você resolve o seu problema. 3 semanas você resolve um problema que te atrapalha a vida inteira e que muito certamente vai atrapalhar para o resto da tua vida se você não fizer nada. Com 3 semanas você consegue superar algo que te amarra, que te acorrenta e te impede de conquistar os seus objetivos, seus planos, seus sonhos, que te faz sentir deprimido, que te faz sentir traumatizado, que te faz sentir angustiado, frustrado. 3 semanas, o que é isso? Se você dedica 1 hora por dia, pensa nisso. Pensa, tempo é uma questão de prioridade. Outra coisa que atrapalha muito as pessoas conquistarem o poder da comunicação eficaz para atingir as suas metas. Valéria, eu nasci tímido e introvertido. Falar em público eu nunca vou conseguir, porque eu sou tímida e introvertida. Tímido, introvertido. Não tem nada a ver. O falar em público não tem nada a ver. Timidez, introspecção são traços de personalidade. As pessoas tímidas podem falar em público, é só seguir a técnica. Bill Gates faz isso muito bem, muito bem. Né? Ele consegue, mesmo reservado, ele usa a estratégia e faz grandes apresentações. O Gandhi era extremamente tímido, mas ele utilizava as estratégias certas para fazer grandes apresentações.
Você não precisa ser extrovertido. Tem pessoas que não nascem com carisma. Ok, siga o passo a passo. De uma forma em que você acrescente o seu jeito de ser. Você não precisa copiar tudo que alguma pessoa faz como se fosse um imitador. Não, mas você pode modelar qual é o passo a passo. Existe, o falar em público é um conjunto de técnicas. Como você, para dirigir, você tem que aprender a passar a primeira marcha, a segunda, a terceira. Você é um carro automático, você tem que aprender como lida ali com os pedais, como você aciona. Você tem que aprender. É um conjunto de técnicas que você combina com as regras do jogo, com as regras de trânsito e você vai. Agora, você não pode querer aprender sem nunca ter tentado, né? Então, timidez, introspecção, a pessoa ser um pouco fechada, não ser carismática, não ser simpática, não tem nada a ver com falar em público. Falar em público é um conjunto de técnicas que você estuda as técnicas, treina, ensaia e pá, e vai. É só colocar em prática. Só isso, gente. Se ninguém te disse isso antes, preste atenção. É isso, não há mistério. Há só decisão. Você precisa tomar a decisão. Você precisa não mais se enganar. Eu entendo exatamente o que você sente. Eu entendo a frustração que você sente. Eu já passei por isso. E eu compro a tua briga. Porque tem gente que fala, é muito fácil aquela pessoa ali. Aquela pessoa ali nunca consegue, coitar. Não, eu sei como é difícil você sozinho vencer. Eu fui assim quando eu era jovem. Mas você pode e merece se livrar disso. Eu preciso te dar essa notícia. Você não tem que ser refém daquilo que te causa um medo imaginário, que é como se fosse uma ilusão quando nós somos crianças. Sabe quando a gente é pequeno e tem medo do bicho-papão? Eu não sei se na época de vocês tinha isso, mas na minha época tinha a lenda da loira do banheiro. Era uma história de que no banheiro das escolas tinha uma loira que já tinha morrido, era um fantasma de uma loira que tinha sido assassinada, e ela, para se vingar, ia pro banheiro das escolas e pegava as criancinhas. Não sei se você tem essa história, você lembra dessa história. Na minha época de criança tinha. Eu tinha pavor de ir no banheiro da escola. Eu morria de medo, eu ficava com uma dor de barriga. E não conseguia ir no banheiro de jeito nenhum. Eu tinha que me aguentar até chegar em casa com vontade de ir ao banheiro, porque não tinha jeito. Porque eu tinha medo da loira do banheiro. Quando eu fui crescendo, eu fui ver. Olha que demorou ainda. Adolescente ainda tinha medo da loira do banheiro. Mas eu precisei amadurecer para ver que não existia loira do banheiro. Logo passei a ir ao banheiro público. Mas hoje em dia, o nosso medo de falar em público é como a loira do banheiro. Ele não existe. Não há nenhuma loira que vai que vai te atacar, que vai te fazer mal, que pode te matar, que pode puxar sua perna, levar sua alma. O medo de falar em público é imaginário. Mas é um problema que tem que ser resolvido a nível do inconsciente. E ao nível do inconsciente não adianta só você falar racionalmente, não precisa ter medo. Não é assim que funciona. Você tem que falar a língua do teu inconsciente. E você vai ver nos conteúdos que só existe uma forma de fazer isso. É através da linguagem do inconsciente. E eu garanto para você, isso pode ser muito mais rápido do que você pensa. Isso está acessível a você. Isso, você não precisa mais passar por isso. A partir do momento que você descobre esses problemas que te atrapalham, você tem que tomar uma decisão. Você tem que querer e correr para o abraço. Espero que você tenha se identificado com o que eu contei e tenha finalmente tomado a sua decisão, porque você pode e merece entrar no G8, o grupo dos 8%, que conquistar o poder da comunicação, de se expressar plenamente, com eficácia, para atingir os seus objetivos e subir de patamar na vida, na profissão, para atingir seus objetivos, para chegar onde bem entender. Porque ninguém merece mais ficar refém de um medo que é imaginário, que não existe e que não pode ter todo esse poder sobre você de atrapalhar os seus objetivos. Liberte-se desse medo. Conte comigo, fique atento nesta série. Até o final dela você vai ver como tem recursos à sua disposição e como você pode superar esse problema mais rápido do que você pensa, com mais simplicidade do que você pensa e acabar de vez com esse sequestro da tua coragem, da tua autoconfiança e finalmente conquistar o poder da comunicação com autoconfiança e eficácia. Tô com você. Não deixe aqui de se inscrever no canal, ative aqui o sininho para você receber mais conteúdos como esse. E se você gostou aqui do vídeo, deixa um comentário. É muito importante para mim o seu comentário, para que eu possa não só saber que eu estou no caminho certo, para que eu possa, você pode botar uma sugestão de um novo conteúdo e também para que o algoritmo das redes sociais
ele entenda que esse conteúdo é relevante e possa mostrar para mais pessoas. A única maneira das redes sociais distribuírem esse conteúdo, esse vídeo para outras pessoas é através da interação de quem está assistindo. Então, agradeço muito a você se você puder deixar um comentário, a curtida no vídeo, compartilhar com alguém, se inscrever no canal, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento aqui do nosso projeto. Porque meu objetivo é fazer você conquistar o poder da comunicação, ingressar no G8, o grupo dos 8% que domina a comunicação plena e eficaz. Até a próxima. Tchau, tchau. Poder da comunicação é pra você.